O milionário fica chocado ao levantar o véu e ver que sua noiva mendiga negra era linda. A cidade pulsava ao seu redor, com a música animada dos artistas de rua intercalando risos e sorrisos. Mas para ela, tudo se resumia a um único momento: seu casamento. Os preparativos estavam a mil, e ela, a talentosa confeiteira da cidade, tinha um objetivo. Queria fazer os melhores doces que simbolizassem sua família. Cada fatia, um pedaço de tradição. Entre as receitas antigas, havia uma que carregava um peso extra, um segredo que ela mal entendia. A inquietação em seu coração crescia. O que era pura euforia começou a se misturar com uma tensão inesperada. Ana, sua irmã mais velha, havia voltado. Depois de anos ausente, a presença dela trouxe à tona lembranças de um passado que Mariana preferia esquecer. A morte da mãe ainda doía, e Ana vinha com o peso de uma culpa silenciosa que Mariana não deixava compartilhar. Rumores de segredos já ouviam entre os. Mariana tentava empurrar esses pensamentos para longe, mas o dilema se aproximava a cada dia. A semana do casamento era decisiva. Com os olhos avermelhados, Ana tentava se justificar, mas era como se palavras antigas pairassem no ar. Um acidente, um erro do passado, tudo voltava à tona como um eco angustiante. Um peso sufocante, um nó na garganta. Mariana apenas queria que tudo voltasse ao normal, que o dia do sim fosse mágico e sem sombras. Entretanto, segredos moldavam seu ambiente como um nevoeiro que não a deixava enxergar. No dia do casamento, a tensão estava no limite. Mariana vestiu seu lindo vestido, e o véu parecia um escudo contra as complicações emocionais. Os convidados sorriam, e seu prometido, um carismático milionário, esperava ansioso no altar. Ele era o homem dos sonhos, uma imagem de perfeição. Mas no fundo, Mariana sentia um frio na barriga. E se aquele encantamento fosse uma ilusão? Quando chegou o momento, ela levantou o véu. O que viu a deixou paralisada. Uma mulher completamente diferente estava diante dela, de beleza estonteante que desafiava a lógica. A elegância emanava de cada movimento. A sala estava em choque. Uma noiva misteriosa e linda, com uma presença tão intensa, que mexeu em suas convicções sobre amor, lealdade e tudo o que ela pensava saber sobre a vida. Um murmurinho aumentou. Olhos arregalados se cruzaram. A sala parecia girar. Mariana ficou sem palavras. A imagem anterior do futuro que sonhou desmoronava. O que era real? O que era a verdade? A mulher à sua frente a desafiava mais do que qualquer outro ser. O barulho da cidade agora soava distante, como se tudo tivesse parado. Com o coração acelerado, Mariana se perguntou: quem era realmente sua noiva? E mais, o que fez com que tudo o que ela acreditava em sua velha... Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana ficou paralisada diante da mulher linda que surgira em sua frente. O ar parecia ter sumido. Cada batida do seu coração reverberava como um tambor no silêncio tenso da sala. Todos os olhares estavam fixos ali, no confronto inesperado. A noiva que Mariana conhecia, sua imagem de sonho, parecia ter evaporado. Quem era aquela figura deslumbrante? E por que Mariana se sentia como um primata em um museu, fascinada e terrivelmente deslocada? As palavras escapavam de suas mãos, como areia entre os dedos. E então, a mulher misteriosa sorriu. Não um sorriso qualquer. Um sorriso pleno, profundamente bonito, mas que parecia carregar com ele todo um conjunto de segredos que Mariana não conseguia compreender. Antes que pudesse pensar em algo, a mulher inclinou a cabeça e, com uma voz suave, disse: "Sou Letícia, a verdadeira noiva do seu noivo." Um murmúrio percorreu a sala. O que estava acontecendo? O que era isso? Mariana se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A confusão começou a se misturar com a raiva. "Como você? O que você quer dizer com isso?" Sua voz soou mais firme do que se sentia. Letícia continuou: "Eu sou a razão pela qual ele escolheu você. Ele não sabia o que havia por trás de um passado que ele tentou apagar. Cada palavra de Letícia era como um golpe. O sorriso do milionário, a promessa de um futuro juntos, tudo começava a desmoronar em um emaranhado de mentiras e traições. Mariana tentava processar o que estava acontecendo, mas as lembranças de momentos felizes começaram a escapar-lhe e se misturar em um turbilhão. Ela olhou para o noivo, que agora parecia um estranho, e viu seu rosto se contorcer em confusão também. A sala estava cheia de sussurros. Os convidados olhavam, alguns com expressões de choque, outros com a curiosidade de quem assiste a um drama. O peso da verdade se acumulava e Mariana mal conseguia respirar. O homem que prometeu amá-la pareceu encolher sob o olhar dela. "Você é uma peça no jogo dele, Mariana." Letícia se moveu para mais perto, o poder silencioso de sua beleza carregado de: "Mas não sou apenas uma sombra do seu passado. Eu sou parte da sua história também. O dia do seu casamento, este dia, foi planejado por um motivo." As frases de Letícia ecoavam na mente de Mariana como um mantra. "Pare! O que você quer dizer com isso?" Mariana sentia as bochechas queimarem, uma mistura de fúria e confusão. O olhar dela cruzou novamente com o do noivo, e havia um brilho de algo que ela nunca tinha visto antes. Era medo? Culpa? Algo mais? "Porque eu não sou a única que sabe, e você também não. Todos aqui estão envolvidos nesse jogo. O que está em jogo é muito mais do que você imagina." Ao dizer isso, uma mão surgiu de entre os convidados. Era Ana, a irmã de Mariana. O rosto pálido, os olhos arregalados. Ela avançou, mas parecia hesitante. "Mariana, eu preciso te contar a verdade." O ar estava pesado, e Mariana sentiu que o chão se movia sob seus pés, mais uma vez. O que mais havia escondido? O que mais seus familiares haviam escondido? Seu coração acelerou, e a incerteza tomou conta enquanto Ana abria a boca para revelar o que poderia transformar tudo em seu mundo mais uma vez, e para sempre. A sala parou. O tempo parecia estar em suspensão.
Se você me deixar, terá isso tudo. Você pode perder tudo o que você ama. Right? Letícia tinha um brilho sinistro nos olhos. E enquanto ouviu a voz de Ana chamá-la, Mariana não sabia se deveria correr ou ouvir. Uma tempestade de emoções a dominava. Qual seria o preço da verdade? Mariana congelou, as palavras de Letícia ainda ecoando em sua mente. A sala estava pesada, o silêncio cortante como lâmina. Mas quando Ana começou a se aproximar, seus olhos brilhando com um misto de medo e urgência, o universo de Mariana virou de ponta cabeça. Mariana, eu não consegui contar antes. É mais complicado do que você imagina. O rosto de Ana estava pálido, e de repente ela parecia não apenas a irmã perdida, mas uma figura distante de um conto trágico. O que você está dizendo, Ana? Uma parte de Mariana queria acreditar no conforto familiar, mas a outra parte estava envenenada por desconfiança. Esse casamento nós não podemos continuar. Há segredos que são mais profundos do que você sabe. Letícia observava, seu olhar penetrante como se estivesse apreciando o desenrolar de uma peça teatral. O murmúrio na sala crescia, os convidados sussurrando, como se estivessem alheios a tudo, mas ainda muito intrigados. Vai em frente, Ana! Qual é o segredo? Mariana forçou suas palavras, cada sílaba uma tentativa de se manter firme. Antes que Ana pudesse responder, um estrondo repentino cortou o ar. A porta da sala se abriu com força e alguém entrou apressado, um homem de aparência desgastada e expressão desesperada. Não faça isso! Ele gritou, olhando diretamente para Mariana e Letícia. O silêncio dos convidados se transformou em um turbilhão de vozes e olhares confusos. Cláudio? O nome saiu da boca de Mariana como um sopro. Ele era um amigo de infância, um que apareceu em sua vida de maneira intermitente, sempre trazendo uma sombra de mistério. O que você está fazendo aqui? Mariana sentia a adrenalina subir. O velho conhecido estava ali. Mas a situação não fazia sentido. Eu não posso deixar você se casar. Não agora! Cláudio estava ofegante, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e um tipo de urgência que Mariana não compreendia. Você não sabe quem realmente é Letícia? As palavras dele eram como um golpe, mas Mariana ainda não via o que havia de errado. Como assim? O que você quer dizer? Letícia riu, mas não era um riso alegre. Era carregado de algo sombrio, ressentido. Ah, Cláudio, você não deveria estar aqui. Sua presença é inconveniente. Mariana sentia a tensão crescendo no ar, que olhares intensos conspirassem contra ela. E se eu te disser que Letícia é a irmã gêmea de Ana? E que elas não são quem dizem ser? O passado delas é uma teia de mentiras. As palavras de Cláudio caíram como uma bomba no meio da sala. O murmúrio aumentou. As expressões de espanto se multiplicaram. Mariana olhou para Ana, sua irmã. Agora, uma estranha diante de todo aquele caos. Não, isso não podia ser verdade. Cláudio, você está mentindo! Sua voz falhou, mas seu coração começava a ouvir. Não, não estou! Eu descobri quando vi seus registros. Letícia e Ana não têm apenas um passado juntas. Elas têm um segredo que pode destruir essa família. O desespero na fala de Cláudio era palpável, e mesmo em meio ao pânico, Mariana sentiu um frio na espinha. Eu não sei como você sabe disso, mas... Letícia interrompeu, seu tom agora ameaçador. Você não deveria ter vindo, Cláudio. Sua busca pela verdade só trará perda a todos. No fundo da sala, Ana olhava para Mariana com olhos cheios de culpa. O ar parecia misto de tensão e alívio, enquanto Mariana lutava contra a neblina de confusão. Ela não sabia em quem confiar, quem era amiga ou inimiga.
E em meio a tudo isso, uma nova pergunta brotou em sua mente voraz. O que mais ela não sabia sobre seu passado? O que o futuro guardava? Uma onda de desespero subiu, e enquanto os convidados começavam a se levantar, em uma tentativa de sair daquela cena bizarra, Mariana sentiu sua vida desmoronar em frações de segundos. Cada pessoa ali tinha suas próprias verdades escondidas, e a única certeza era que a revelação já havia acontecido e não havia como voltar atrás. Os segredos eram como fantasmas no ar, flutuando em um ambiente que antes parecia seguro. Com o tumulto crescendo, Mariana percebeu que essas verdades poderiam mudar tudo, e seu coração estava prestes a descobrir novas camadas de dor e traição. Qual seria o custo a se pagar? Mariana congelou, as palavras de Letícia ainda ecoando em sua mente. A sala estava pesada. O silêncio cortante como lâmina. Mas quando Ana começou a se aproximar, seus olhos brilhando como um misto de medo e urgência, o universo de Mariana virou de ponta cabeça. Mariana, eu não consegui contar antes. É mais complicado do que você imagina. O rosto de Ana estava pálido e, de repente, ela parecia não apenas a irmã. Esse casamento, nós não podemos continuar. Há segredos que são mais profundos do que você sabe. Letícia observava, seu olhar penetrante, como se estivesse apreciando o desenrolar de uma peça teatral. O murmúrio na sala crescia, os convidados sussurrando, como se estivessem alheios a tudo, mas ainda muito intrigados. Vai em frente, Ana. Qual é o segredo? Mariana forçou suas palavras, cada sílaba uma tentativa de se manter firme. Antes que Ana pudesse responder, um estrondo repentino cortou o ar. A porta da sala se abriu com força e alguém entrou apressado. Um homem de aparência desgastada e expressão desesperada. Não faça isso! Ele gritou, olhando diretamente para Mariana e Letícia. O silêncio dos convidados se transformou em um turbilhão de vozes e olhares confusos. Cláudio? Oh! O nome saiu da boca de Mariana como um sopro. Ele era um amigo de infância, um que apareceu em sua vida de maneira intermitente, sempre trazendo uma sombra de mistério. O que você está fazendo aqui? Mariana sentia a adrenalina subir. O velho conhecido estava ali, mas a situação não fazia sentido. Eu não posso deixar você se casar. Não agora! Cláudio estava ofegante, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e um tipo de urgência que Mariana não compreendia. Você não sabe quem realmente é Letícia! As palavras dele eram como um golpe, mas Mariana ainda não via o que havia de errado. Como assim? O que você quer dizer? Letícia riu, mas não era um riso alegre. Era carregado de algo sombrio, ressentido. Ah, Cláudio, você não deveria estar aqui. Sua presença é inconveniente. Mariana sentia a tensão crescendo no ar, como se todos os sussurros e olhares intensos conspirassem contra ela. E se eu te disser que Letícia é a irmã gêmea de Ana, que elas não são quem dizem ser? O passado delas é uma teia de mentiras? As palavras de Cláudio caíram como uma bomba no meio da sala. O murmúrio aumentou. As expressões de espanto se multiplicaram.
Mariana olhou para Ana, sua irmã, agora uma estranha diante de todo aquele caos. Não, isso não podia ser verdade. Cláudio, você está mentindo! Sua voz falhou, mas seu coração começava a ouvir. Não, não estou. Eu descobri quando vi seus registros. Letícia e Ana não têm apenas um passado juntas. Elas têm um segredo que pode destruir essa família. O desespero na fala de Cláudio era palpável, e mesmo em meio ao pânico, Mariana sentiu um frio na espinha. Mas antes que alguém pudesse responder, a sala começou a tremer. As luzes piscaram e, de repente, um estrondo ecoou das paredes. Todos se viraram para a porta, que agora estava entreaberta. Uma figura sombria entrou, coberta por uma capa escura, seu rosto oculto pela sombra. Mariana sentiu que o ar quente se tornava frio. A presença era opressiva. Você realmente achou que poderia escapar de mim? A voz era baixa, mas ressoava poderoso. Era um tom familiar. O coração de Mariana disparou. Leonardo? O nome saiu como um grito abafado. Leonardo, um antigo amor de Ana, e o homem que supostamente havia partido, agora estava ali como o espectro de um fantasma. Você, Letícia, sempre uma jogadora, mas a verdade sempre vem à tona. Ele olhou diretamente para Mariana, e seus olhos eram como poços profundos de dor e desilusão. Você merece saber tudo. O pânico na sala aumentou. As expressões de incredulidade se transformaram em uma tempestade de fúria e desesperança. Mariana sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Leonardo tinha algo a revelar. Ele avançou, e cada passo suas palavras tornavam-se mais claras. Ana e Letícia não são apenas irmãs. Elas estão ligadas a você de uma maneira que você jamais imaginou. Vocês três têm um vínculo, uma promessa, uma maldição. O chão parecia sumir sob os pés de Mariana e a confusão tomou conta. Promessa? Maldição? As palavras dançavam em sua mente como um eco. O que mais ela não sabia? Você é a chave, Mariana, continuou Leonardo. E é hora de abrir as portas do passado, porque o que está por vir mudará tudo, para sempre. Com essas palavras, Mariana sentiu a verdade se desdobrando como um novelo entre seus dedos. Quem era ela realmente? E quem sobrou no meio de tantas mentiras? A sala estava um caos, mas ela sabia que a tempestade havia apenas começado. O futuro era sombrio e incerto, mas uma coisa era clara: não havia como voltar atrás. Mariana congelou, as palavras de Letícia ecoando em sua mente. A sala estava pesada, o silêncio cortante como lâmina. Mas quando Ana começou a se aproximar, seus olhos brilhando com um misto de medo e urgência, o universo de Mariana virou de ponta cabeça. Mariana, eu não consegui contar antes. É mais complicado do que você imagina. O rosto de Ana estava pálido, e de repente ela parecia não apenas a irmã perdida, mas uma figura distante de um conto trágico. Ana, o que você está dizendo? A parte de Mariana, que queria acreditar no conforto familiar, estava em conflito com uma avalanche de desconfiança. Esse casamento? Nós não podemos continuar. Existem segredos que são mais profundos do que você sabe. Letícia observava, seu olhar penetrante como se estivesse apreciando o desenrolar de uma peça teatral. O murmúrio na sala crescia, os convidados sussurrando, mas a tensão era palpável. Vá em frente, Ana. Qual é o segredo? Mariana forçou suas palavras, cada sílaba um esforço para manter a calma. Antes que Ana pudesse responder, um estrondo cortou o ar.
A porta se abriu com força e um homem de aparência desgastada e expressão desesperada entrou. Não faça isso, ele gritou, sua voz cortante em meio ao silêncio. O coração de Mariana deu um nó. Claudio! O nome saiu como um sussurro. Eu não posso deixar você se casar, não agora. Cláudio ofegava, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e urgência que Mariana não entendia. Você não sabe quem realmente é Letícia. E olhou de uma para outra, apressado. As palavras dele eram como uma punhalada, mas Mariana não conseguia entender. Como assim? O que você quer dizer? Letícia riu um riso baixo e sombrio. Ah, Cláudio, sua presença é inconveniente. A tensão subia como uma onda. Se eu te disser que Letícia é a irmã gêmea de Ana e que elas não são quem dizem ser, o passado delas é uma teia de mentiras. A sala explodiu em murmúrios, os rostos atônitos, a realidade parecendo se desfazer. Mariana olhou para Ana, buscando uma explicação. Mas antes que a irmã pudesse formar palavras, a figura sombria que entrara se iluminou sob a luz da sala. Era Leonardo. Seus olhos transmitiam um desespero que Mariana nunca vira. Escutem! Ele gritou. Eu não estou aqui por acaso. Mariana sentiu um frio na espinha. Você! O que está fazendo aqui? Mas ele não respondeu como um espectro. Avançou até Letícia. Você está brincando com fogo e todos aqui vão se queimar, declarou. E a intensidade no ar tornou-se sufocante. As vozes na sala se misturavam em um furdunço, mas as palavras de Leonardo conseguiram calar a multidão. Ana, Letícia, tudo isso foi uma encenação. Vocês têm que entender o que está em jogo. Mariana piscou, confusa. O que estava acontecendo? A confusão em seu coração começou a se transformar em raiva. Chega! Que jogo é esse? Sua voz ecoou pelo salão, mas a sala estava tensa demais para que alguém respondesse. Leonardo olhou fundo nos olhos de Mariana, sua expressão intensa. A verdade que você procura gira em torno de um antigo pacto, um segredo familiar enterrado, e você, Mariana, é a única que pode resolvê-lo. As palavras dele eram como ecos distantes, que se tornavam cada vez mais próximos. Mariana sentiu seu coração acelerar. Do que você está falando? Várias vidas foram perdidas por causa disso. Os laços entre você, Ana e Letícia são mais profundos do que a amizade. O que elas estão escondendo pode te destruir. Assim que ele terminou, um tremor percorreu a sala, uma onda de murmúrios e olhares assustados. Mariana hesitou, buscando pelas respostas em rostos conhecidos que pareciam agora estranhos. O que mais vocês estão escondendo? Que mais eu não sei. E então, com uma abertura lentificada, o clima se tornou abrupto. Letícia avançou, e um brilho de desafio nos olhos. Mas antes que pudesse dizer algo, a sala tremeu novamente. Um estrondo estrondoso ecoou, e a luz começou a piscar, como se a própria sala estivesse se rendendo. A tensão alcançou seu ápice quando uma porta nos fundos se abriu, revelando uma mulher de expressão feroz. "Chega de mentiras!" gritou. E a sala congelou num silêncio perturbador. Era a mãe de Mariana. "Eu sempre soube que chegaria a este momento", ela declarou, com uma intensidade que fez os convidados se encolherem. Mariana mal conseguia acreditar. Mãe! A figura que ela acreditava ter perdido para sempre agora estava diante dela. E a realidade de tudo começou a desmoronar. "Temos que falar, Mariana. A verdade precisa ser revelada. Ninguém está a salvo até que isso aconteça." Com essas palavras, o tempo pareceu parar. O que mais estava escondido?
O que mais estava em risco? A sala estava cheia de segredos e mentiras, e Mariana sentiu um aperto no peito. A verdade estava mais próxima, mas também poderia dividir tudo o que ela conhecia. O futuro agora era uma incerteza assustadora. Mariana congelou. O tempo parecia ter parado. A figura de sua mãe, que achou ter perdido, agora estava ali, diante dela, trazendo um turbilhão de emoções. Mãe, como você? As palavras fugiram de seus lábios, mas a sensação de estar vivendo um pesadelo não a deixava. É hora da verdade, Mariana. Vocês precisam saber quem vocês realmente são. A voz da mãe era firme, mas Mariana sentiu a incerteza tremendo em seu interior. Letícia e Ana se entreolharam, e a expressão no rosto de cada uma revelava um medo profundo. Leonardo, ainda em pé com um semblante grave, olhou para a mãe de Mariana. Mas, mãe, você não deveria estar aqui. Isso não é seguro! A sala encheu-se de murmúrios, e o caos se instaurou novamente. Segura? Nada disso é seguro. Foi você quem me arrastou para isso, Ana. Você sabia que iria me mostrar tudo de novo. A voz da mãe soava cortante, e Mariana percebeu que Ana estava mais pálida que nunca. A história de vocês não é apenas uma história. É uma ancestralidade que vocês carregam. Uma herança que nunca deveria ser esquecida. Mariana sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? Que herança? Um silêncio denso jazia entre elas. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou também a guardiã de um segredo muito maior. O pacto que criou essa divisão entre nós. As palavras saíram do fundo da alma, como se cada uma carregasse um pedaço da dor e da tristeza de anos. Nesse instante, algo impossível aconteceu. A janela da sala se estilhaçou em 1000 pedaços. Uma força invisível parecia ter chegado com um vendaval ameaçador. As pessoas gritaram, se agacharam, mas Mariana não conseguia desviar o olhar da sua mãe. O ar estava pesado, com uma energia que a fazia sentir como se o chão estivesse desmoronando. Cláudio, que até então estava em choque, aproveitou o momento para avançar. O que você não nos contou? Que tipo de pacto é esse? Sua voz, quase desesperada, ecoou. Ana olhou para Mariana. Lágrimas escorriam por seu rosto. É por isso que eu não podia deixar você se casar. Porque esse casamento, algo muito grave está prestes a acontecer. E ali, no meio da tempestade, algo dentro de Mariana começou a clarear. As memórias de sua infância, as conversas sussurradas, os segredos que sempre suspeitou. Tudo começou a conectar-se de uma forma que a fazia gelar por dentro. Você e Letícia, vocês têm um vínculo sanguíneo. Sim, somos gêmeas. Fomos separadas ao nascer. O que está prestes a acontecer está ligado a nós três. E se isso continuar, muitas vidas podem ser destruídas. O tumulto na sala crescia e Mariana olhou diretamente para Letícia, que agora parecia uma sombra assustadora. Você é minha irmã? Por que você não me contou? Porque a verdade há pouco tempo. Eu também fui enganada. Letícia estava tão ferida quanto Mariana. As palavras saíram em um turbilhão, e antes que pudesse entender, uma nova força irrompeu no ar. As luzes começaram a piscar novamente, e a figura sombria que havia entrado antes, a mãe de Mariana, agora parecia se transformar, tornando-se quase etérea. Vocês precisam decidir, e rápido. O que está em jogo é mais do que podem imaginar. Minhas escolhas mudaram o caminho de suas vidas. O que as uniu pode também separá-las para sempre.
As palavras dela ecoavam como um lamento que quebrava a sanidade do momento. O que significava tudo aquilo? Os gritos dos convidados se tornaram distantes, enquanto Mariana se sentia puxada para um abismo de incertezas. A verdade estava mais perto do que nunca, mas o custo de revelá-la poderia ser devastador. O que realmente somos? E o que poderá acontecer se não agirmos? Mariana sussurrou, apavorada. O olhar de sua mãe encontrou o dela e por um instante curto a esperança brilhou antes que a realidade se tornasse novamente obscura. Enquanto a sala ainda tremia, Mariana percebeu que tudo havia mudado. As sombras do passado estavam de volta. E agora, mais do que nunca, a necessidade de saber a verdade era urgente. O que mais estava escondido? Qual seria o próximo movimento que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre? Mariana congelou. O tempo parecia ter parado. A figura de sua mãe, que achou ter perdido, agora estava ali, trazendo um turbilhão de emoções. Mãe, como você? As palavras fugiram de seus lábios, mas a sensação de estar vivendo um pesadelo não a deixava. É hora da verdade, Mariana! Vocês precisam saber quem vocês realmente são. A voz da mãe era firme, mas Mariana sentiu a incerteza tremendo em seu interior. Letícia e Ana se entreolharam, a expressão no rosto de cada uma revelando um medo profundo. Leonardo, ainda em pé com um semblante grave, olhou para a mãe de Mariana. Mas, mãe, você não deveria estar aqui. Isso não é seguro. A sala encheu-se de murmúrios e a tensão aumentou. Segura? Nada disso é seguro. Foi você quem me arrastou para isso, Ana. Você sabia que iria me mostrar tudo de novo. A voz da mãe soava cortante e Mariana percebeu que Ana estava mais pálida que nunca. A história de vocês não é apenas uma história. É uma ancestralidade que vocês carregam. Uma herança que nunca deveria ser esquecida. Mariana sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? Que herança? Um silêncio denso jazia entre elas. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou também a guardiã de um segredo muito maior. O pacto que criou essa divisão entre nós. As palavras saíram do fundo da alma, como se cada uma carregasse um pedaço da dor e da tristeza de anos. Nesse instante, algo impossível aconteceu. A janela da sala se estilhaçou em 1000 pedaços. Uma força invisível parecia ter chegado com um vendaval ameaçador. As pessoas gritaram, se agacharam, mas Mariana não conseguia desviar o olhar da sua mãe. O ar estava pesado, com uma energia que a fazia sentir como se o chão estivesse desmoronando. Cláudio, que até então estava em choque, aproveitou o momento para avançar. O que você não nos contou? Que tipo de pacto é esse? Sua voz, quase desesperada, ecoou. Ana olhou para Mariana. Lágrimas escorriam por seu rosto. É por isso que eu não podia deixar você se casar, porque esse casamento, algo muito grave, está prestes a acontecer. E ali no meio da tempestade, algo dentro de Mariana começou a clarear. As memórias de sua infância, as conversas sussurradas, os segredos que sempre suspeitou. Tudo começou a conectar-se de uma forma que a fazia gelar por dentro. Você e Letícia, vocês têm um vínculo sanguíneo. Não são apenas amigas? Ana confirmou com um aceno, e Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. Sim, somos gêmeas. Fomos separadas ao nascer. O que está prestes a acontecer está ligado a nós três.
E se isso continuar, muitas vidas podem ser destruídas. O tumulto na sala crescia, e Mariana olhou diretamente para Letícia, que agora parecia uma sombra assustadora. Você é minha irmã? Por que você não me contou? Porque só descobri a verdade há pouco tempo. Eu também fui enganada. Letícia estava tão ferida quanto Mariana. As palavras saíram em um turbilhão. E, antes que pudesse entender, uma nova força irrompeu no ar. As luzes começaram a piscar novamente. E a figura sombria que havia entrado antes, a mãe de Mariana, agora parecia se transformar, tornando-se quase etérea. Vocês precisam decidir e rápido. O que está em jogo é mais do que podem imaginar. Minhas escolhas mudaram o caminho de suas vidas. O que as uniu pode também separá-las para sempre. As palavras dela ecoavam como um lamento que quebrava a sanidade do momento. O que significava tudo aquilo? Os gritos dos convidados se tornaram distantes, enquanto Mariana se sentia puxada para um abismo de incertezas. A verdade estava mais perto do que nunca, mas o custo de revelá-la poderia ser devastador. Você tem que ouvir, Mariana, continuou sua mãe, os olhos uma tempestade de emoções. O pacto foi feito para proteger vocês, pois há uma antiga maldição. E a única maneira de quebrá-la é sacrificando o sangue de um dos gêmeos. O ar ficou pesado com o impacto das palavras. Mariana olhou para Letícia, depois para Ana. Um gelo tomou conta de seu interior. Sacrificando quem? Não! Letícia gritou, os olhos se arregalando de terror. Nós não podemos fazer isso. Tem que haver outra maneira. Mas as palavras da mãe pairavam no ar, pesadas e brutais. O chão parecia tremer sob seus pés, mais uma vez, e o murmúrio na sala se transformou em gritos de horror. Mariana mal respirava. Você está dizendo que uma de nós deve morrer? Para quebrar a maldição? É a única opção. A voz da mãe era firme, mas a fragilidade em seu olhar entregava sua dor. A sala estava um caos, todos ali experimentando o horror do que havia sido revelado. No casamento não há apenas felicidade, Mariana. A mãe a olhou sombria. Havia outros planos desde o início. O amor não pode vencer tudo. Algumas coisas precisam ser sacrificadas para preservar as gerações futuras. A sala parecia girar, e Mariana sentiu a realidade desmoronar. O homem que havia amado, sua irmã gêmea à sua frente. O amor estava se transformando em uma armadilha mortal. As pessoas gritavam. O caos se instalava. Mas no meio de tudo isso, um pensamento a consumia. Quem vai ser o sacrifício? Enquanto todos olhavam, espectros de medo e desespero cruzando os rostos, um sussurro percorreu a sala. Era Letícia, seus olhos brilhando com um desespero que quebrava corações. Não se ofereça, por favor, Mariana. O tempo pareceu parar. O olhar de Mariana encontrou o de sua mãe, e naquele momento, todas as verdades e mentiras que haviam sido empurradas para o fundo vieram à tona. Era a hora da escolha, uma que mudaria tudo para sempre. E a última coisa que ela ouviu antes de a sala mergulhar em silêncio foi a batida do seu coração, ecoando como um tambor, preenchendo o espaço com uma pergunta angustiante. Que preço você vai pagar pela verdade? Mariana congelou. O tempo parecia ter parado. A figura de sua mãe, que achou ter perdido, agora estava ali, trazendo um turbilhão de emoções. Mãe, como você? As palavras fugiram de seus lábios,
mas a sensação de estar vivendo um pesadelo não a deixava. É hora da verdade. Mariana, vocês precisam saber quem vocês realmente são. A voz da mãe era firme, mas Mariana sentiu a incerteza tremendo em seu interior. Letícia e Ana se entreolharam, a expressão no rosto de cada uma revelando um medo profundo. Leonardo, ainda em pé com um semblante grave, olhou para a mãe de Mariana. Mas mãe, você não deveria estar aqui. Isso não é seguro. A sala encheu-se de murmúrios e a tensão aumentou. Segura? Nada disso é seguro. Foi você quem me arrastou para isso, Ana. Você sabia que iria me mostrar tudo de novo. A voz da mãe soava cortante, e Mariana percebeu que Ana estava mais pálida que nunca. A história de vocês não é apenas uma história. É uma ancestralidade que vocês carregam. Uma herança que nunca deveria ser esquecida. Mariana sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? Que herança? Um silêncio denso jazia entre elas. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou também a guardiã de um segredo muito maior. O pacto que criou essa divisão entre nós. As palavras saíram do fundo da alma, como se cada uma carregasse um pedaço da dor e da tristeza de anos. Nesse instante, algo impossível aconteceu. A janela da sala se estilhaçou em 1000 pedaços, como se uma força invisível tivesse se manifestado ali. As pessoas gritaram, se agacharam, mas Mariana não podia desviar o olhar da figura de sua mãe. O ar estava pesado com uma energia que a fazia sentir como se estivesse prestes a desmaiar. E então, do meio da confusão, uma luz ofuscante surgiu. Brilhava intensamente, quase como um farol que cortava a escuridão. Mariana arregalou os olhos, e tudo o que ela conhecia se transformou em um borrão de cores. São os ancestrais, gritou Cláudio, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Outros convidados estavam em pânico, mas Mariana sentia que algo muito maior a envolvia. A luz a cercou e ela foi puxada para dentro dela, sem saber como lutar. Quando a claridade finalmente cedeu, Mariana se viu em um lugar estranho. Um campo aberto que se estendia até onde a vista alcançava. Flores brilhando em todas as cores. Tudo conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Diante dela, 3 figuras familiares surgiram. Eram suas avós, com sorrisos calorosos e tristes. Finalmente estamos reunidas novamente, disse uma delas. Mas tenha cuidado, Mariana. A outra advertiu com um olhar sério. Você precisa entender o custo da verdade. Às vezes, a luz vem para revelar o que está escondido na escuridão. A terceira figura disse, vozes ecoando em sincronia. Você deve se preparar para o que está prestes a descobrir. O sacrifício não será apenas de um corpo, mas de uma parte da sua alma. Mariana tentou questionar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, as figuras começaram a desaparecer e a luz a puxou de volta. A sala estava em caos. Letícia e Ana estavam em pé, com os rostos pálidos. A mãe de Mariana, agora visivelmente mais velha, caía no chão como se a energia que a mantinha de pé tivesse se esgotado. Você não tinha que ter feito isso. Letícia gritou, mas a mãe apenas balançou a cabeça. Agora ruiu. A linha do tempo está quebrada. Cada escolha que vocês fazem pode custar mais do que imaginam. Mariana sentiu uma sensação estranha na barriga, o pânico a dominando. O que significa isso? O que mais você está escondendo? E então tudo se escureceu. Silêncio. Depois, o som de algo pesado caindo fez todos se virarem. No chão havia um diário. Suas páginas abertas mostrando um desenho.
Um signo familiar que Mariana nunca tinha visto, mas que a fez sentir uma conexão instantânea. Isso aqui é o que eu acho que é? As palavras de Letícia estavam tremidas quando ela disse: "A verdade é mais aterrorizante do que você pode lidar." No fundo, Mariana compreendeu que não era apenas um sacrifício, mas sim uma escolha que poderá mudar para sempre o destino de todos. O que significava tudo aquilo? E quem realmente eram elas? O que mais elas precisavam enfrentar? Enquanto a sala continuava a girar, Mariana pediu em um sussurro: "Por favor, tenho que saber." E com isso, um novo mistério se formou na penumbra. Uma sombra que pairava sobre elas. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas seria capaz de suportar as consequências dessa revelação? Mariana congelou. Tudo parecia girar ao seu redor. A figura da mãe, agora ali, trazia uma realidade crua, mas a luz do diário em suas mãos piscava informações que desafiavam tudo o que ela conhecia. O quê? O que você realmente quer dizer? O ar estava pesado, quase podre de tensão. A verdade sempre se revela, Mariana, e ela pode te machucar mais do que imagina. A mãe respirou fundo. Suas mãos tremiam. As palavras saíam como se ela estivesse arrancando as próprias entranhas. O pacto é mais agridoce do que pensei. Não envolve apenas vocês três. Ele se estende por gerações. Como assim? Letícia respirou, seu rosto pálido como um pano. Cada frase parecia uma faca, cortando livremente o que restava da ilusão. Existem escolhas que devem ser feitas para preservar o que é maior. Algumas vidas precisam ser entregues, mas não apenas como sacrifício físico. Os murmúrios da multidão se agitam, vozes se entrelaçando em um clamor quase palpável. O que está acontecendo? Cláudio gritou, sua voz rompendo o caos. Se o pacto é por gerações, quem é realmente o alvo? Ouvindo tudo isso, Mariana sentia sua cabeça girar. Não sabia em quem confiar. Mãe, que alvo? Diga a verdade. A urgência em seu grito queimava, e o recinto parecia se inclinar. Nesse instante, a luz começou a brilhar mais intensamente. Uma explosão de fervor quase a fez desmaiar. O brilho se intensificou, as silhuetas na sala torcendo-se como se quisessem escapar da verdade. Então, algo que parecia uma forte corrente de vento a atingiu, enviando objetos voando em todas as direções. Os gritos aumentaram e a sala ficou em um silêncio profundo, com apenas o som de algo se quebrando ao fundo. Quando a luz diminuiu, Mariana deixou escapar um grito. Diante dela estava uma figura encapuzada, mais sombria do que qualquer sombra que já havia visto. A presença parecia intoxicante, quase como se sugasse a esperança do ambiente. Com um gesto, a figura revelou seu rosto. Era Ana. "Você!" Mariana exclamou, o choque perfurando seu coração. "O que você fez?" "Hello, quem pensou que eu era, Mariana?" A voz de Ana era um sussurro, mas ressoava como um trovão. "Eu nunca fui apenas sua irmã. Eu sou a guardiã do que você não pode entender." Seus olhos eram como buracos negros, profundos e perdidos. Letícia, horrorizada, olhou para Mariana. "Não pode ser verdade! Ana, o que você está dizendo?"
Todos nós estávamos brincando com algo que está além de qualquer um de nós. O casamento era uma armadilha, uma forma de manter vocês afastadas do que realmente somos. Ana começou a ralar a voz e as palavras a esforçavam. E isso não tem nada a ver com amor, mas com poder. O chão sob os pés de Mariana parecia estremecer. O que quer que mostrasse a verdade, agora a envolvia em um abraço gelado. Você é parte do pacto! Você sabia disso? Ana assentiu e a expressão em seu rosto havia mudado de medo para uma determinação desesperadora. E se o preço da verdade é maior do que você imagina? O que mais nós temos a perder? Um murmúrio preocupante se espalhou pela sala. Todos olhavam, atentos, agora completamente engajados no embate de segredos e revelações. Mariana encarou Ana, os olhos marejando. Por que você nunca me contou? Por que tudo isso? Ana se aproximou, sua expressão sombria. Porque eu não sabia se você estaria disposta a pagar o preço. O verdadeiro custo da verdade é se despir completamente, não só de nossa identidade, mas do que amamos. Antes que pudesse absorver tudo, uma explosão de luz surgiu novamente. Era o diário. Suas páginas começavam a brilhar intensamente. Uma imagem vibrante fez todos recuarem. Era um selo, um símbolo que Mariana reconheceu, mas não queria crer. Não, isso não pode ser verdade. O símbolo a conectava de uma forma que a deixava enjoada. É a escolha de todas nós, disse a figura encapuzada, agora parecendo menos ameaçadora e mais poderosa. Havia algo que vocês não sabiam, e se não agirem agora, tudo estará perdido. Mariana teria perguntado, mas as palavras não passaram. O ar estava denso, a sala estremecia. O que elas poderiam fazer? O que era essa escolha que envolvia não apenas amar, mas o preço da existência? Mariana olhou para as irmãs, confusa e aterrorizada. O que mais estavam escondendo? O que, agora, era verdade? A escolha estava em suas mãos. Ou seria apenas o princípio de uma nova calamidade? Mariana respirou fundo, sentindo que a sala inteira estava prestes a implodir. A revelação de que Ana e Letícia eram gêmeas parecia estar pesando mais que uma montanha em seus ombros. Então é isso! O pacto! É nós três, não é? O que está em jogo é nosso passado, nosso destino. Os olhares se encontraram. Letícia com um brilho de desesperança. Ana com um relance de culpa. O tempo parou e Mariana sentiu o peso da decisão prestes a ser feita se estabilizar no ar tenso e eletrificado. É preciso quebrar o ciclo! A voz da mãe de Mariana, agora fragilizada, cortou o silêncio entre elas. Vocês precisam fazer um sacrifício, mas lembrem-se, isso não é necessariamente uma vida. Pode ser uma parte de vocês, algo a que estão apegadas. O amor verdadeiro é um ato de liberdade. O murmurinho da multidão se intensificou e as manos tremiam. Cláudio, sempre atento, entrou na discussão. Mas como vocês podem pedir isso? A vida é preciosa. E se o preço for maior do que a liberdade desejada? Ele olhou para as três. Vocês têm que pensar bem antes de fazer qualquer coisa. Mas a resposta já estava clara para Mariana. Ela sabia que algo precisaria ser oferecido para garantir a paz. Não só para elas, mas para toda a geração que viria. Aquela sombra não poderia continuar a assombrá-las. Eu farei. Sua voz soou quase estranha em seus ouvidos. Mas a convicção tomou conta.
Não, Mariana, não faça isso! Letícia gritou, tentando se aproximar, mas Ana assegurou. Se isso é o que você quer, então precisamos de apoio, precisamos estar juntas. O pânico se disseminou pela sala como uma onda. As vozes dos convidados se tornaram gritos de raiva e medo. Mas Mariana estava decidida. O que mais poderia acontecer? O amor como sacrifício, por mais doloroso que fosse. Se a verdade vier com dor, então que seja. Eu não posso mais viver neste ciclo de mentiras. Com um movimento hesitante, Mariana caminhou em direção a Letícia e Ana. Os olhos de sua mãe brilhavam com lágrimas, mas dentro dela havia um orgulho dilacerante. Só o amor verdadeiro pode quebrar essas correntes. Este é o momento de decidir. Então vamos, juntas. Letícia assentiu, sua bravura retornando. As irmãs se seguraram. A energia entre elas vibrava, pulsava como um espectro vivo. Observaram o diário novamente, sentindo-se conectadas. A luz começou a brilhar mais intensamente novamente, preenchendo o espaço, levando cada membro presente a um estado de transe. Ao pronunciarem um mantra ancestral que reverberava e se tornava um eco poderoso, todas as expectativas e esperanças pareciam compor uma cápsula mágica de transformação. Aos poucos, a energia circundante começou a contorcer-se, assumindo formas de luz que dançavam e invadiam a consciência de cada um. A sala estava em um frenesi. Todas as sombras pareciam estar se dissipando. Então, conforme a luz se desfez e o silêncio tomou conta, Mariana sentiu que a decisão havia mudado suas vidas para sempre. Nós precisamos nos reinventar, uma nova irmandade, um novo início. A multidão, agora atenta ao que ali se desenhava, ficou em choque. O que acabamos de vivenciar? Cláudio sussurrou. As perguntas pairavam no ar, sem respostas prontas. Havia um futuro desconhecido à frente, com oportunidades que nunca poderiam ter imaginado. E assim, enquanto Mariana, Letícia e Ana se afastavam da escuridão de seu passado, uma nova luz iluminava o caminho. O mistério do que viria a seguir estava se desenhando nas bordas de seus pensamentos. Mas uma coisa era certa: a verdade sempre encontrará seu caminho. Se você chegou até aqui e ficou completamente envolvido nessa história, tem que se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que traz mais histórias incríveis como essa. E não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque quero saber a sua opinião. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que